Bom dia, pessoal! Estamos aqui nos reencontrando novamente. Iniciamos aí mais um ciclo, agora o ciclo do PET volume número 6. Então vamos dar início aí à semana número 1 do agora nosso PET volume número 6. Unidades temáticas dessa semana: conexões e escalas, objeto de conhecimento, intercâmbios históricos e culturais entre Europa, Ásia e Oceania. As habilidades que vocês estarão tendo aí, turma, com os estudos dessa semana: identificar e analisar características de países e grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físicos naturais. Os conteúdos relacionados com os estudos dessa semana, turma, serão as características dos países europeus, asiáticos e da Oceania sobre as questões sociais, políticas e econômicas, países europeus, asiáticos, da Oceania, vida nas cidades urbanas e no campo rural, países europeus, asiáticos e da Oceania, características econômicas, o papel dos setores primário, secundário e terciário na economia dessas regiões. E o tema desta primeira semana será a agropecuária dos continentes europeu, asiático e da Oceania. Terá então uma duração de 2 horas e 40, turma. Vocês então terão aí 3 horas na carga horária exigida completadas. Tão importante para que vocês tenham aí no final do ano um ano letivo positivo. Turma, então vamos aqui às atividades desta semana número 1 do agora nosso PET volume 6. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Mãos à obra! Atividade número 1. Embora a agropecuária se destaque nos países da Europa Ocidental, é na Europa Oriental que há maior percentual de mão de obra empregada nesse setor. Diante do que foi estudado sobre as duas Europas no PET anterior, o que explica esse fato? Pessoal, então aqui está nos perguntando que a questão sobre a agropecuária se destaca nos países da Europa Ocidental, mas é na Europa Oriental que há a maior percentual de mão de obra empregada nesse setor. Diante do que foi estudado nas duas Europas do PET volume 5, como se explica esse fato? Turma, é porque os países da Europa Ocidental são países mais desenvolvidos, né? Onde eles têm aí um emprego da tecnologia avançada maior no setor da agropecuária, no agronegócio. Então os países da Europa Ocidental, eles usam mais tecnologias, né? Mais um maquinário, né? Mais máquinas no setor da agropecuária, no agronegócio, por serem países mais desenvolvidos e terem mais condições de investimento, né? Nessa área da agropecuária. Em contrapartida, né, ao contrário, então, na Europa Oriental, os países lá são menos desenvolvidos, né? Então eles têm menos condições de estar empregando essa alta tecnologia que a gente tem aí, que está sendo usada no agronegócio, na agropecuária. Então os países da Europa Oriental utilizam então aí a mão de obra, né? Uma maior mão de obra, né? Nesse setor da agropecuária. Então temos aí mais empregos, né, mais mão de obra disponível na Europa Oriental, por serem países menos desenvolvidos e terem menos condições de empregar mais tecnologia, e com isso a gente tem então um percentual de mão de obra empregada maior nesse setor nos países da Europa Oriental, por mais que
a agropecuária, o agronegócio se destaque mais nos países da Europa Ocidental por conta do emprego da alta tecnologia e desse desenvolvimento aí que esses países têm, então uma maior condição de investimento. Atividade número 2. Leia a manchete abaixo. A Rússia vai inundar o mundo de trigo. Terceiro maior exportador de insumos do mundo, atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos, a Rússia deve consolidar a liderança mundial na exportação de trigo. O país tem potencial para colher até 128 milhões de toneladas do cereal na temporada 2017-18, aumento de 49% nas últimas 5 safras, e inundar o mercado externo com 31,5 milhões de toneladas, aumento de 69% no período. Relacione a manchete com a frase: a Rússia é um dos celeiros do mundo. Pessoal, tranquilo a gente estar relacionando essa frase, a Rússia é um dos celeiros no mundo, com essa manchete, por conta que, olhem aí as informações. A Rússia é o terceiro maior exportador de insumos, né, do mundo. O que seriam os insumos? São os produtos empregados aí na agricultura, na agropecuária, para estarem melhorando a produção do produtor rural, né? Dos empresários aí, das empresas que estão relacionadas aí na agropecuária junto com o produtor rural. Então os insumos são produtos como fertilizantes e também defensivos agrícolas, né, que são utilizados para ter uma melhor produção na agropecuária. Então a Rússia, como se diz aqui, é o terceiro maior exportador, e por conta até dessa condição que ela tem de investimento nessa área da agropecuária, é um país de uma grande extensão territorial, né, e também tem uma certa condição de investimento também lá na Rússia. A Rússia vai consolidar a sua liderança também na questão do trigo, né? Então um produto aí, né, uma matéria-prima, uma commodity muito importante também no agronegócio. Então por isso que a Rússia é um dos celeiros do mundo, né? Por essa importância de destaque que ela tem aí no nosso agronegócio, na nossa área da agropecuária. Atividade número 3. Escreva um breve comentário sobre a importância da política agrícola comum, PAC, para os países europeus. Turma, tá respondendo essa atividade número 3, tranquilo, só vocês virem aqui na apostila, na semana número 1 aí nos conteúdos. Olha aqui para vocês verem, ó. De acordo com as condições climáticas, aqui voltando um pouquinho nessa parte aqui da agricultura e pecuária do continente europeu, nessa parte aqui da apostila de vocês da semana número 1, ó. De acordo com as condições climáticas ao longo dos séculos, cada país foi se especializando na produção de determinados produtos agropecuários. Então, de acordo com o clima lá da Europa, né, com as condições climáticas, cada país foi se especializando de acordo com o que o clima favorecia, turma. Então, os países do sul, lá da região do sul, que dispunham de um número maior de horas do sol ao ano, são propícias, são os principais fornecedores de frutas e hortaliças. Então, pessoal lá do sul da Europa, que tem mais, vamos dizer assim, intensidade dos raios solares, né? Então eles plantam ali mais frutas e hortaliças, enquanto os países do centro-norte são os maiores produtores de cereais e leite. Então, por conta das condições lá que tem climáticas no centro-norte, eles já são considerados aí os maiores produtores de cereais e leite. E essas condições, né, essa especialização regional, de acordo com a gente comentou agora, cada região se especializa de acordo com as condições climáticas que favorecem ali a agropecuária naquela região. Essa especialização regional é facilitada pela boa rede comercial existente entre eles, né? Então existe uma rede comercial, né? Uma boa conversa entre as regiões e esses países lá na Europa, posto que os produtores agrícolas europeus, o produtor rural,
do setor da agropecuária lá na Europa recebem subsídios da União Europeia, né, que é o bloco econômico do continente europeu, lá na União Europeia. Eles recebem, produtor rural recebe subsídios. O que seria esse subsídio? Eles recebem ajuda, né, do governo da União Europeia por meio da política agrícola comum. Então essa política agrícola comum, como a gente acabou de comentar, ela é muito importante por conta de estar favorecendo todas essas condições que a gente acabou de comentar, né? Essa especialização das regiões, esses subsídios nas ajudas que cada país, de acordo com a sua região, ele necessita e ele vai receber. Então, essa política agrícola comum é muito importante para que a União Europeia tenha aí esse avanço, né, esse grande desenvolvimento no setor do agronegócio. Pessoal, e por último, atividade número 4, o Sudeste Asiático destaca-se como a região do planeta com maior produção de arroz. Além do clima favorável, o sistema agrícola dotado é fundamental para se obter alta produtividade do solo. Observem a imagem e respondam. Então a gente tem essa imagem ilustrando, né, turma? Ilustrativa aí sobre a produção do arroz lá no continente asiático, né? Ele está nos mostrando aqui por que lá se destaca tanto no Sudeste Asiático, lá nessa região, essa produção do arroz, como a gente tem visto aqui. Essa produção já é milenar, já vem técnicas de muitos e muitos anos, né? E já faz parte da cultura essa produção nessa região do Sudeste Asiático, o arroz. Então vamos lá. Letra A. Como é preservada a cultura do cultivo de arroz no Sudeste Asiático? Pessoal, então para a gente estar respondendo aí essa questão da atividade número 4, então a cultura do arroz ela é preservada, é uma cultura milenar, então ela já vem de várias e várias gerações, né? Essa produção do arroz, da cultura do arroz lá no Sudeste Asiático. Então é uma cultura milenar. Então através aqui, ó, da risicultura, né, que é a atividade da produção agrícola do arroz, que ocupa grandes áreas de plantio no continente asiático, principalmente lá no Sudeste, como a China e Índia, que são os dois maiores produtores mundiais de arroz, seguidos por Bangladesh e Vietnã. Então esses são os principais produtores aí do arroz. Os cereais são plantados em regiões mais setentrionais, como aqui já os demais cereais, mas então a gente tem essa preservação da cultura do arroz, de uma preservação milenar, né, que vem de várias gerações ali na região da Ásia, principalmente ali da China e também a Índia, que são os maiores produtores, seguidos então por Bangladesh e Vietnã. Então tá aí a nossa questão da atividade número 4. Tô voltando aqui, turma. Então a letra B, a gente comentou lá que são principalmente a China e a Índia os maiores produtores de arroz, e Bangladesh e Vietnã como vindo em seguida, né, como os principais produtores de arroz na Ásia e também mundialmente. Turma, encerramos então aqui a semana número 1 do nosso PET volume 6. Iniciamos então aí mais um ciclo. Desculpem até aqui as falhas do professor. Essas foram as dicas, né, para que vocês realizem aí as atividades dessa semana. Aguardem o retorno de todos vocês das nossas atividades. Desejo então uma semana abençoada a todos. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.